mais atual. E o parlamentar Flávio Bolsonaro é um representante de uma corrente que tem trazido esse debate à tona. Tenho certeza que será muito proveitoso para todos nós. Gostaria de agradecer de plano a presença do deputado e desde já lhe dou a palavra. Bom, boa noite para todo mundo. Quero pedir desculpas duas vezes. A primeira porque na semana passada, que era o dia que estava marcada essa nossa reunião, esse nosso bate-papo, eu tive um imprevisto e tive que ir até Brasília. A gente está nesse momento aí de alta instabilidade, não só no Rio, mas no Brasil inteiro. Muita coisa acontecendo no âmbito da política, pesquisas, institutos de pesquisa, tudo bem, Val? Institutos de pesquisa aí que a gente sabe que tem um costume, inclusive, de jogar o Bolsonaro muito para baixo nas intenções de voto, dando oficialmente o Jair como segundo colocado nas intenções de voto para presidente em 2018, e definições no Congresso com relação à lei eleitoral, e como alguns ou muitos aqui, né, que estão hoje acompanham a gente está com problema no nosso atual partido, e a minha ida a Brasília foi exatamente para mais uma rodada de conversa sobre essa questão, essa definição partidária e a viabilidade desse projeto que a ideologia tenham percebido que isso não é uma mera discussão, um mero projeto educacional para combater discriminação ou atacar qualquer tipo de preconceito com relação a grupos LGBTs, enfim. É algo muito maior do que isso. Tá? Então, só uma definição. Para quem não sabe o que é ideologia de gênero, que já tem hoje, pessoal, vários sinônimos, já tem identidade de gênero, sexual, como é que é? Um projeto que está votando agora na Assembleia, que eles mudaram a expressão também. Sexismo. Sexismo são todos sinônimos. O que é isso? Esse conceito que teve origem em grupos feministas, que eu tenho certeza que muitos aqui também têm a convicção, estão muito longe de representar a defesa dos interesses das mulheres. A própria ideologia de gênero atenta contra os direitos das mulheres. Espero fazer que todos entendam isso ao final aqui da minha fala. E o que é ideologia de gênero? No senso comum, o gênero diz respeito a duas coisas: ou é homem ou é mulher, ou o sexo masculino ou o sexo feminino. E essa ideologia de gênero dessa discussão é que a gente cai na questão ideológica. Começa lá com Marx e Engels, inclusive é o último livro que o Marx escreve antes de morrer, que ele começa a escrever e o Engels termina. O nome do livro é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, em que basicamente eles entendem que essa submissão da mulher ao homem se dá por causa da família. A própria constituição da família coloca a mulher numa posição de submissão, e ela só poderia se livrar das garras desse preconceito a partir do momento que você combate a questão da família, a própria concepção do que é a família. E como você não consegue discutir isso biologicamente, porque claro, está na aparência de todos nós, quem é homem e quem é mulher, está no nosso DNA, inclusive, ele começa a questionar esses conceitos de família, e entendem que a própria família é o início da opressão contra a mulher, que coloca a mulher nessa condição de ser subjugada. Então percebam, estou falando de Marx e Engels, e aí sim começa essa desconstrução, esse ataque ao conceito biológico do que nós somos. Então, pessoal, e aí tem um vídeo no YouTube que é interessante.
esse documentário na internet, que está no YouTube um pouquinho depois, porque é um caso muito interessante de pesquisas que foram sendo feitas e comprovando que a questão biológica não deve ser levada, não deve ser desconsiderada em toda essa discussão. Mas, como eu estou falando para vocês, que a origem está lá atrás ainda, é uma questão ideológica que a gente está discutindo, e que essa própria divisão do mundo entre homens e as mulheres é um mal que tem que ser combatido. E então, pessoal, essa discussão de ideologia de gênero não está relacionada, como eu falei, com o combate ao preconceito. Alguém aqui é a favor de dar porrada em gay? Alguém aqui é a favor de dar, de mulher ser submissa ao homem? Não tem nada disso. As formas de redução dos preconceitos, os meios para chegar a esse objetivo de não haver o preconceito, é que nós defendemos que sejam diferentes, não pela ideologia de gênero. Então, esse próprio termo, pessoal, começa o seguinte: olha só, são alguns passos. Num primeiro momento, quando a gente fala de ideologia de gênero, ela acaba atacando exatamente o próprio indivíduo. É a negação do indivíduo. Olha, se você não nasce homem e mulher, as relações dentro da própria família, e aí a gente entra no outro tema polêmico, que é muito ligado a esse, que é da questão da escola sem partido, da doutrinação dentro de sala de aula, porque esse projeto que nós estamos discutindo, que é a questão da ideologia de gênero nos planos de educação, ele foi descoberto por acaso, sem querer, tramitando no Congresso Nacional pelo deputado Jair Bolsonaro em 2010, ele andando por um corredor que tem lá das comissões na Câmara dos Deputados, ele viu um folder na parede, aí tinha um pessoal diferente andando ali pelos corredores da Assembleia, da Câmara, estava escrito lá: segundo seminário LGBT infantil. Seminário LGBT infantil, ou seja, para crianças a partir dos 6 anos de idade. E ele entrou para ver o que era e se espantou. E quando ele começou a denunciar algo que ele próprio denominou como kit gay, que nada mais é do que você começar a fazer essa desconstrução do homem, da mulher, de família nas escolas. E a gente cansa de bater na mesma tecla, mas não adianta, que o rótulo está, grande parte da imprensa, dos grupos que são nossos adversários políticos, tentam o tempo inteiro ficar reforçando. Nada contra gays, nada, zero. A nossa bronca sempre foi contra esse kit gay. Só para dar um exemplo para vocês, caso não lembrem, esse kit gay era composto de alguns filmetes, né, lógico, toda essa temática de desconstrução do homem, da mulher, da família. Um dos filmetes que passava para crianças, repito, a partir dos 6 anos de idade, o nome era Probabilidade. Resumidamente, o que era isso? O Joãozinho, ele namorava a Mariazinha, e aí quando ele se mudava de colégio, de cidade de colégio, ele começou a se interessar pelo amiguinho dele. Então, a mensagem no filme Probabilidade diz o seguinte: olha, se você gostar de meninos ou de meninas, não tem problema. Inclusive é melhor, porque você tem a probabilidade maior de encontrar alguém e ser feliz. Imagina isso para a criança a partir dos 6 anos de idade. Eu tenho 2 filhinhas, uma de 5, vai fazer 5 agora, e uma de 3 anos, e como pai eu não admito que a minha filha fale de sexo hétero ou homossexual em sala de aula nessa idade. Na vida tudo tem momento certo para a gente falar das coisas, para a gente passar as coisas para os nossos filhos, já foi assim dentro da minha casa também, e ainda mais por influência da escola. Então, a partir desse momento, foi quando começou, inclusive, toda essa pressão e essas calúnias contra o Jair Bolsonaro, rotulando-o de homofóbico. E, mais uma vez, nada contra quem não é heterossexual, nossa bronca sempre foi principalmente de esquerda. Quando vocês veem as pessoas militantes de esquerda dizendo que somos favoráveis a toda forma de amor, a princípio todo mundo acha lindo, bate palma, quem é contra o amor entre as pessoas? Mas toda a forma de amor implica relação entre homem e mulher,
homem em homem, mulher em mulher, ser humano com animais, maiores de idade com menores de idade, seres humanos com plantas e com uma infinidade de coisas que vocês não podem imaginar. Eles pegam esse Luiz Boff para atacar a referência religiosa das famílias. É uma outra questão. Os filhos têm que seguir sim aquilo que os pais acham que é melhor para ele. E é o tempo inteiro, a lógica é o tempo inteiro incentivar essa independência da criança, como se ela soubesse o que é melhor para ela, como se ela soubesse o momento certo de fazer as coisas, como se ela não precisasse dessa orientação do seu pai, da sua mãe, inclusive para se formar um cidadão, para formar o seu caráter, para escolher a sua religião. Então, olha a sutileza do que é falado para crianças. O nome desse poema aqui é O Diabo que Me Carregue. Vejam como estão tratando de religião dentro de sala de aula. Pessoas que defendem o Estado laico. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo. A tua cara malvada deixa Maria assustada. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo. Do teu olho, de repente, cai uma e vai pesquisar em alguns países na Europa e nos Estados Unidos qual é a origem de será que realmente essa questão do sexo é uma construção social ou nós nascemos dessa forma? E é interessante porque ele vai num tom bem isento e conversando com pesquisadores que provam no final a óbvia vinculação de eu ser homem, de você ser mulher, com as questões biológicas, né? O nome do documentário é O Paradoxo da Igualdade. O Paradoxo da Igualdade. E aí, por que ele se interessa por essa pesquisa? Porque em 2008, da Noruega, a quantidade de homens empregados. Ele chega, é uma empresa de construção civil. Ele vai, entra no refeitório. Quando ele entra no refeitório, não tem mulher nenhuma no refeitório. Como assim? Por que é que não há engenheiras? Por que é que não tem mulher aqui nessa empresa? A Noruega é o país mais igualitário do mundo. E aí começa a conversar. Não, aqui não tem porque as mulheres não se interessam em virar engenheiras. Elas preferem fazer outra coisa. E ele foi nessa empresa de construção civil. 90% eram homens. E aí ele sai dali e vai visitar um hospital. E quando ele chega no hospital, ele não encontra nenhum homem trabalhando no hospital. Não tinham homens médicos, não tinham enfermeiros, eram todas enfermeiras, eram todas médicas. E ele começa a conversar. Como é que pode? Na Noruega, por exemplo, aqui no Brasil as pessoas defendem cota para mulher, cota para não sei o quê, cota para não sei o que lá. E ele limpou pela lei essa igualdade. Ele entrevista uma enfermeira. Mas vem cá, por que é que você está aqui? Você não tem vontade de ser engenheira? Você não tem vontade de trabalhar com construção civil? A mulher, não. Eu estou aqui porque eu gosto de trabalhar aqui. E eu sinto prazer em ter um trabalho em que eu me relaciono com as pessoas. Eu me sinto bem assim, eu gosto do que eu faço assim. Aí ele vai lá na Universidade de Oslo e começa a tentar entender, será que as pessoas nascem assim? Por que é que tem mais mulher voltada para trabalhar na área, que tem mais relacionamento com o público, onde se conversa mais, e os homens, eles procuram os empregos muito mais voltados para a questão de construção civil, de ciências exatas. E aí foi interessante que nesse próprio hospital, quando ele pergunta, você fala, eu não trabalho muito mais porque eu gosto, isso aqui é coisa de mulher. E lá na empresa na construção civil, um engenheiro também tinha falado a mesma coisa, isso aqui é coisa de homem. Aqui a gente se suja, faz força, enfim, corre risco de não sei o que lá, um trabalho mais bruto, isso aqui é coisa de mulher, não é coisa de homem.
porra toda a Noruega. É o país mais igualitário do mundo, tem um homem falando isso, a mulher falando algo também assimetricamente oposto. Não era para ser o contrário? E aí foi engraçado que aí, quando ele foi buscar esses estudiosos na Universidade de Oslo, na Noruega, houve uma pesquisa lá com mais de 20 mil pessoas de 53 países diferentes, e eles chegaram à conclusão que as mulheres tinham uma tendência a buscar trabalhar com essa parte de humanas, com essa parte de relacionamento, e os homens tinham uma tendência a trabalhar mais com essa questão de ciências exatas, de construção, nos 53 países. Ou seja, eles já começavam a refutar essa interferência direta da cultura de alguns países, influenciando no que o homem ou a mulher quer fazer na sua vida. E se fosse algo que a cultura influenciasse e mudasse radicalmente, em algum desses 53 países tinha que ter acontecido isso, mas não. Há uma igualdade nesse aspecto. Ele ficou mais encafifado, ele falou, como é que pode? Por que as mulheres têm tendência para esse tipo de trabalho? Por que homens têm tendência para esse tipo de trabalho? Ele foi viajando para os Estados Unidos. E aí, chegando lá na universidade, fui conversar com um biólogo, especialista não sei qual é o nome exato, se sexologia, sexagem, não sei qual é o nome exato, mas que faz esse trabalho com crianças, para tentar identificar, faz a pesquisa com as crianças, para tentar identificar por quê, quais são as tendências. Será que desde que nasce o homem e a mulher são assim? Ou será que realmente há uma influência da sociedade? E aí começam os testes que provam, é um negócio muito legal. Paradoxo da igualdade. E aí o primeiro teste que ele vê o cara fazendo, 9 meses de idade, é uma tendência, assim, com raríssimas exceções, de os meninos buscarem lá brincar com boneco, com robô, com carro, caminhão, e as mulheres buscarem brincar com bonecas, com coisas mais delicadas, enfim. Há um interesse de crianças de 9 meses de idade. Então, peraí, 9 meses já pode começar a ter uma influência do pai e da mãe. Aí cita uma pesquisa lá você pega uma criança e você não consegue identificar pelo rosto se é menino ou menino, mas você bota uma roupa rosa, todo mundo vem falar, oi menininha linda, é que você é tão fofinha. E ele pega a mesma criança e bota com uma roupa azul, os adultos se dirigem a ela, olha só isso aí garotão, vai ser um machão fortão quando crescer. Então vamos aprofundar a pesquisa. Então ele vai no outro instituto que tem um especialista que também começou a fazer pesquisas com crianças a partir do primeiro dia de vida. Primeiro dia de vida. Então no berço, qual era o teste? Eles pegavam as meninas e os meninos e testavam da seguinte forma: botavam um adulto para ficar conversando com o bebê, ou então eles colocavam algum brinquedo, algum instrumento mais voltado para uma criança do sexo masculino. E aí é um negócio assim impressionante, porque pelo estudo as meninas passavam muito mais horas olhando para o rosto de qualquer pessoa que eles estavam conversando, e os meninos passavam muito mais horas olhando para o brinquedo, era um caminhãozinho, se não me engano, que está lá no vídeo. Então, quer dizer, tem alguma explicação biológica para isso. E quando a gente começa a parar para ver, gente, ele foi numa outra professora também chamada Anne Campbell, uma psicóloga, e essa é interessante porque ela é evolucionista, né? Ou seja, não tem nenhum vínculo religioso, uma influência religiosa. Então ela começa a explicar com muita simplicidade. Ora, seria muito estranho, aí começa a ter toda uma discussão também no filme sobre se o cérebro da mulher é diferente do cérebro do homem, e ela fala assim, olha, seria muito estranho se biologicamente não fosse diferente. Olha, a mulher, ela foi ali, ela existe, ela foi concebida para gerar filho, para amamentar, e ela obviamente tem que ter alguma diferença biológica do homem para ela poder suportar isso.
para ela poder mais, para ela poder ter prazer em fazer isso. Eu até costumo brincar, né? Que se a humanidade dependesse do homem para engravidar, estava extinto já. Eu, quando minha mulher ficou grávida a primeira vez, eu falei, olha, se fosse eu, não, o homem não banca o que a mulher banca. Não adianta, meu irmão. É uma dedicação, pô, é algo inexplicável, sobrenatural. Eu tenho certeza que eu não ia conseguir. Só na hora de dormir, pô, imagina aquele barrigão de 9 meses, tendo dormir de lado para lado, acordar toda madrugada para dar mamar. Eu ainda colaborava um pouquinho, levantava, botava para rodar depois de mamar. Mas bancar, e ainda mais que esse turbilhão hormonal que vem junto com uma gravidez, todo esse lado psicológico, se a mulher não fosse diferente do homem, inclusive nesse aspecto biológico, certamente a sociedade estava extinta já se dependesse dos homens, né? Mas enfim, por que eu estou falando tudo isso? É para mostrar que apesar, né, de terem situações que são não existe comprovação científica ainda, né, há diferenças biológicas inatas, como eles chamam, né, entre homens e mulheres. Os filhos não ouvissem e não delatassem os próprios pais para o Estado, caso estivessem falando mal do Estado. Por que isso? Porque no regime socialista há uma permanente tentativa de destruir a família, porque quando você destrói a família, o que é que substitui a família? É o Estado. E quem é o Estado? O Estado são eles. Então esses próprios movimentos, eles ficam o tempo inteiro fazendo essa batalha, essa disputa ideológica, e eles são barulhentos, mas no fundo não há como negar. Homens e mulheres são diferentes, graças a Deus. Pessoa realizada, aí que você tem essa igualdade, aí você tem o respeito, a sua dignidade garantida. Então, se há uma tendência, como os estudos mostram, de mulheres trabalharem com essa questão, com trabalhos mais relacionais, mais emotivos, na Noruega elas fazem porque gostam, porque querem, porque se sentem realizadas dessa forma, e de igual forma o homem. Então não precisa ter ninguém aqui no Brasil apontando para você, olha, você não pode escovar o seu cabelo, você tem que deixar o pelo do seu sovaco crescer, né? Você tem que ficar sem tomar banho, você tem que pintar o seu cabelo de roxo, para você se insurgir contra essa construção social, contra essa heteronormatividade. Isso é ditadura. É o contrário do ideal que nós queremos buscar. O que a gente quer buscar é exatamente esse ponto, igual como acontece na Noruega. As pessoas escolhem, têm a liberdade de escolher o que querem fazer nas suas vidas. Isso não interfere na vida do outro. A pessoa não vai ser recriminada por isso. Então, se o homem quiser fazer um trabalho lá no hospital desse, ele vai ser muito bem recebido, mas é a escolha dele. Não tem que ter uma imposição legal para isso. Então, pessoal, a conclusão do filme é essa: numa sociedade livre e igual, homens e mulheres se tornarão desiguais, porque eles têm a oportunidade de cultivar os seus interesses particulares. Faz o que quer e seja feliz. Não temos a querer impor isso, e principalmente para crianças a partir de 6 anos de idade. Eu gosto de enfatizar isso, né, porque uma coisa é discutir esse assunto aqui entre nós, e já é algo complexo de entender qual é a profundidade, o que é que está por trás disso. Quando uma criança, na sua inocência, jamais vai maldar que está sendo usada, está sendo incentivada assim pela escola, o que é pior, a seguir determinado caminho. Se uma menina se descobre lésbica, por exemplo, é o que está acontecendo. Branco, rico contra pobre, heterossexual contra homossexual. Mas graças a Deus existe internet hoje em dia, e nós podemos discutir esses assuntos sem censura, sem
sem que esse assunto seja distorcido por grande parte da imprensa, que sabe-se lá a razão do porquê também, e insiste com essas pautas. Pô, parece que o mundo gira em torno do órgão sexual nosso. Parece que esse é o maior problema do mundo. Não, desemprego aí, 14 milhões de desempregados. Como é que a gente resolve isso? É criando cota para professor travesti? Entendeu? Então, por levantar essas bandeiras, por ir contra o politicamente correto, é que nos colocam um monte de rótulos. E aí, só para concluir, como é que está a questão legal disso? O Congresso Nacional aprovou, virou lei em 2014, a Lei 13.005, que fala do Plano Nacional de Educação, e no Congresso foi retirada essa expressão ideologia de gênero. Foi retirada. Então, o que é que o governo Dilma fez na época, então? Ele deu uma orientação para todas as secretarias de educação dos estados e municípios incluírem nos seus planos estaduais e planos municipais a temática ideologia de gênero. Então, hoje, está acontecendo isso nas escolas dos nossos filhos. E pior, a gente olha para o Supremo, que dá 8 bolas fora e 2 dentro. O próprio ministro Barroso, recentemente, declarou uma lei, se não me engano, de Alagoas, que proibia a ideologia de gênero para crianças. Repito, pessoal, é para crianças no fundamental. A partir da primeira série, já estão tratando disso em sala de aula. Declarou a lei inconstitucional. Não tem nada na Constituição que fale que não pode proibir. Ao contrário, a Constituição e vários caso coloquem na prova, por exemplo, que falem mal, por exemplo, do capitalismo, toma 0. O aluno hoje não tem o direito de expressar aquilo que ele acredita. Você pega várias provas do Enem, é um exercício de hipocrisia, porque o candidato, o aluno sabe, se não escrever determinadas coisas conforme a banca que vai examinar, que faz o gabarito, ele vai tomar 0, ele vai ser eliminado, ele não vai conseguir passar na universidade que ele está pretendendo. Então tem que falar bem do socialismo, tem que falar mal do capitalismo. Da esquerda, comunista, socialista. Muitos acham que isso já estava, achavam, isso já estava enterrado, não está. Está mais recente do que nunca. Então, apesar, por exemplo, do Plano Nacional de Educação, o Congresso Nacional ter decidido retirar essa expressão de ideologia de gênero, os estados e municípios estão fazendo. O município, como todo mundo aqui sabe, é o segmento que é responsável da educação fundamental, no ensino fundamental, o primeiro segmento ali. Pega as crianças a partir de 6 anos. 5 agora, passou para 4 agora, se não me engano. Você imagina uma criança dessa idade falando de sexo em sala de aula? Esse é um assunto que tem que ser tratado pelos pais. E isso tem gerado, pessoal, uma série de problemas. Bom, já caminhando para a conclusão e para as perguntas. Problemas práticos que muitos de vocês já devem ter presenciado também em vários lugares. Olha o colégio Pedro II, por exemplo. Falando de adolescente já. Virou suruba, é uma suruba aquilo lá em sala de aula. O banheiro está liberado para homem e para mulher. Então, porque por influência da escola, porque não deixa as coisas acontecerem naturalmente, porque essa imposição, porque essa tentativa de fazer essa lavagem cerebral, isso extrapola os bancos escolares. Tu pega o sistema penitenciário, por exemplo. A vara de execuções penais no Rio de Janeiro está com um abacaxi na mão, porque tem um monte de cara que está preso, aí fala que se sente mulher agora e pede transferência para presídio feminino. Como é que faz? Vai criar uma ala indefinida, vai misturar o homem. O cara é homem. Por mais que tenha a questão hormonal, que a questão dos transgêneros, não adianta. A estrutura física, a biologia é de homem, você tem menos hormônios, você tem o aparelho reprodutor feminino dentro de um corpo de homem. Mas tá lá, o cara tem o braço do tamanho de um homem, o cara tem um gogó, o cara tem uma feição física de homem.
Então, é uma questão muito delicada que as pessoas tentam, pelas exceções, criar regras gerais para todo mundo. Como é que resolve essa questão do sistema penitenciário? Como é que a Tânia Gretchen vai resolver agora? Se transformando naquilo que eles não são. Não são. E a audácia desses militantes vai tão longe. Você pega um projeto de lei lá do deputado Jean Willis, por exemplo, não precisa acreditar no que eu estou falando, não, pesquisa lá no site da Câmara, em que ele prevê a possibilidade de mudança de sexo para crianças. E está escrito lá, em todas as letras, que caso os pais não concordem com essa decisão do filho, da criança, do adolescente, ele pode recorrer à Defensoria Pública e buscar no judiciário. Hipócrita. Eu quero ver uns grupos de feministas agora ir lá para frente da casa dele fazer o cocosaço. Não vão. São hipócritas. Para eles não importa, o que importa são os fins, que se explodam os meios. Eles querem chegar no poder, tomar o poder. É só isso, é essa a obsessão deles. Então, quanto mais discriminação tiver, quanto mais acirramento entre nós iguais existir, melhor para eles. Porque são mais pessoas acreditando que não conseguem um sucesso profissional, a realização pessoal, por causa da cor da pele, por causa da sua orientação, opção sexual, por causa do seu peso, por causa da sua quantidade de cabelo. Não sei se é o Alonso ou o Alex, eu sempre confundo aqui. É o Alex, que é gêmeo. Nada contra você não, porque eu olhei pra você e falei isso aqui, você não vai achar que tem a ver contigo não, tem que ter um cara, pô. Então, pessoal, essas questões de minorias, que a gente tem que sustentar, é que todo mundo tem que ser respeitado. Não pode haver discriminação entre nós, em função dessa série de estereótipos que a própria esquerda vai criando. Então não é algo, repito aqui, para combater a discriminação, para combater o preconceito. É algo para nos dividir, é algo para atacar a família, para encorajar os pais, os filhos, a se denominarem independentes, autônomos e se acharem o direito de irem contra a vontade dos pais. E quando nos xingam de conservador, o que nós queremos conservar é isso. Por que há séculos a sociedade é assim e com já os trancos e barrancos faz dando certo? Por que é que toda essa onda aí progressista nos últimos tempos, que defende isso aí tudo, está atuando, e todos nós temos a percepção de que essas questões só pioraram. O racismo aumentou, o preconceito aumentou com os gays, com todo mundo. Porque é por causa disso. Isso é proposital. É colocando uns contra os outros. E aí quando a gente vai e defende que o racismo tem que ser combatido, como diz o Morgan Freeman, quem não conhece, aquele ator de Hollywood, o negão, cara, referência no mundo, ele foi perguntando para ele, como é que você combate o racismo? Pô, não falava disso. Até outro dia eu ouvi uma pessoa falando, e tem razão. Quando uma traição, por exemplo, um casal, você está disposto a perdoar, a passar por cima, a continuar com aquela pessoa no nome do amor, e houve uma traição, você acha que é saudável para o relacionamento você ficar falando aquilo toda hora, jogando toda hora na cara do outro? Ou você superou ou você não superou. Deixa quieto aquilo, deixa cicatrizar. E quem exagerar, quem descumprir a lei, quem cometeu uma discriminação, paga na forma da lei, vai em cana, sofre as consequências. Tá bom, pessoal? Então essa mensagem que eu queria trazer para todos vocês. Vamos ter atenção no que estão ensinando para os nossos filhos em sala de aula. E o caminho é partir para a rede social, ter a iniciativa. A gente não pode se acomodar, tem que ter a iniciativa de partir para dentro da diretoria do colégio, informar os pais, as mães da gravidade disso. Se for colégio particular, então, e ameaçar
de tirar os filhos do colégio, de todo mundo ir para as redes sociais denunciar o que está acontecendo e sugerir que não matricule mais os seus filhos em colégio particular, porque só sentem assim. Todo mundo adora, a grande maioria, né? Adora tirar uma onda de socialista e comunista. Não deixando o bolso, não pode. O órgão mais sensível é o bolso. Adora usufruir do capitalismo, mas defende o socialismo para os outros, não para ele. Né? Então, pessoal, estou aberto às perguntas aí. Quem quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. Posso fazer uma pergunta? Eu gostaria de dizer, fazer um comentário, né, e pedir uma orientação. Acho que eu estava defendendo, eu estava no Facebook defendendo contra a política de cotas, né? Aí comecei a ser atacado pelos esquerdistas lá. Aí um me chamou de racista, né? Ele falou, não, a gente, porque tem um pré-vestibular aqui de esquerda, aqui em Campo Grande. Aí ele falou, não, você, apesar de você ser racista, você continua sendo bem-vindo lá com a gente, lá no FEB, né? Instituto de Formação Humana e Educação Popular. Ele falou assim pra mim. Aí depois apareceu um anarcopunk, antifascista. Começou... Você vai complicando. Olha só, o cara começou a fazer... Não, começou a me xingar. Não, seu racista, todo mundo sabe que você é fascista, né? E... umas bobagens, nunca disse nada relacionado a fascismo, a racismo. Mas por um amigo nosso também, querido, também, que ficava me chamando de racista, aí ele botou isso na cabeça. Ele é um maluco, um cara que fica, que apoia Black Bloc, que está mascarado no Facebook, dizendo que encara a polícia nas manifestações, faz ocupação irregular, né, com anarcopunk lá no centro da cidade. E, pô, aí eu descobri que um amigo meu falou assim, tem um punk atrás de você aí, querendo saber onde é a sua casa. Aí eu perguntei, quem é? Eu fulano de tal, ele falou. Ou seja, ele estava querendo saber onde é a minha casa. Então, eu assim, não tem, eu estudei direito, eu sei que não tem indício suficiente para eu colocar uma ameaça, para eu denunciar na delegacia, mas eu me senti perseguido. O cara me xingou, assim, de racista, né? Me constrangeu, e ainda teve essa notícia, né? Aí eu queria saber o que eu posso fazer, o que eu posso ter de orientação em relação a isso, porque assim, eu parei de discutir essas coisas no Facebook, não discuto mais. Né? Mas... Bom, eles estão atingindo um objetivo contigo que pretende atingir com a sociedade inteira, né? Que a gente chama que é a espiral do silêncio. O que é isso? Eles vão te constrangendo, como eles são muito barulhentos, você acaba acreditando que você é a minoria, que eles são a maioria, que você, defendendo o que você defende, você está indo contra todo mundo, quando é o contrário. A gente costuma brincar, né, que tem muito eleitor nosso que concorda com tudo que a gente defende, mas não se pronuncia, não abre publicamente a sua opinião, não vai para o confronto em internet, ou em mesa de bar, ou reunião de família. Porque acho que é coisa de perfil também, não tem essa disposição. Pô, eu estou com a gente ficar me estressando com um cara que não adianta, vou falar, e ele não está disposto a mudar. Então a orientação que eu te dou é a mesma que nós estamos fazendo. Não é deixar de defender no Facebook, ou nas suas redes sociais, que você acredita. Você continuar defendendo, para mostrar que você não se curva a essas ameaças. Aí você, essas ameaças, quando vierem por rede social, você tem que comprovar, se você está estudando direito, você dá print nas coisas, faz o registro de ocorrência. Nós estamos processando, estamos com quase 20 ações já ajuizadas, mais em função do Jair, em função dessas calúnias, dessas ameaças de nazista, racista, fascista, ciclista, eletricista, e assim, eles fazem isso com a gente. Você pega a Maria do Rosário, chamou já de estuprador, aí ele dá uma patada hoje, né? No estilo dele de volta, e ele está errado. Ele é o processado, ele está no Supremo, cara. E assim, ele é muito criticado. Por que você não começou a tomar iniciativa antes de processar, de botar no palco? Olha, para mim foi um embate ali, coisa do cara. Ela me xingou com a coisa, eu xinguei ela de volta e acabou, igual briga de colégio, ó, o cara morreu. Mas não, cara, eles são ardilosos. E como parte do judiciário está aparelhada, é muito perigoso. Porque o que a gente mais está vendo são decisões judiciais
ignora a Constituição. Mas Dirceu foi solto. A única imunidade que o parlamentar tem é por quaisquer opiniões, palavras e votos. Como é que o Jair está respondendo por uma fala dele dentro da Câmara? Um embate com o deputado por ele ser deputado. É perseguição política, não tem outro nome. É perseguição política. No caso, ele está na mão de quem? Na mão do Fux, que cedeu uma pressão lá da então secretária de Direitos Humanos, né, foi o governo Dilma, e no momento que o Janot estava viajando para o exterior, né, que a tal da Procuradora-Geral assumiu lá o Ministério Público Federal, chamada Della Vieira, e em questão de dias ela pegou aquilo, fez uma pressão junto ao Fux, que aceitou receber a denúncia e ele virou réu. Essa procuradora que estava em Portugal, logo depois, segurando uma faixa no ato fora Temer. Tem pessoas que estão no você imagina, como é que o ministro do Supremo vai estar no ato fora Dilma? Não pode. Mas que ele pense aquilo, as decisões dele têm que ser fundamentadas conforme a Constituição, conforme a lei. Então, essa questão também do aparelhamento judiciário é muito perigoso para quem está aí na disputa no poder, que não é o teu caso. Mas para você se preservar, tu tem que dar um jeito de produzir provas. É como eu criei um e-mail chamado soulivrenaescola@gmail.com, que é exatamente para receber denúncias de alunos dentro de sala de aula por causa de ameaças de professores, por perseguição, porque o aluno tem opinião diferente da do professor. Só que eu falava isso, olha, não adianta você falar que o professor fez isso se não tiver como provar. E aí começaram a chegar para mim vários áudios, vários vídeos, fotos de prova, fotos de livros. E a gente está dando procedimento. Fica parado é que não dá. É pior. Então eu acho até que é uma forma de você inibir mais ameaças a você. Quando você registra um boletim de ocorrência, né? Quando você inclusive coloca isso nas suas redes sociais, você não quer problema, você está se defendendo, você está usando a lei. E não, aí, tendo condições de processar, processo, cara. Eu sei que é chato, ninguém quer se indispor com o outro, quer ter tranquilidade, é o nosso perfil, mas é instituto de defesa. Não tem jeito. Mas se não for assim, eles vão fazer com a gente vai ficar tomando cacetado o tempo inteiro. Quer perguntar mais alguma coisa aí? Boa noite. A pergunta ela vai começar primeiro com uma afirmação. O Fantástico, há cerca de um mês ou dois, exibiu uma série de reportagens dessa natureza, falando sobre ideologia de gênero. E a que mais me marcou foi um casal, um filho, um menino, de mais ou menos 10, 11 anos de idade, e que em determinado momento ele se sentia menino, e os pais incentivaram aquilo, cabelo comprido, vestido, para a escola, como menina, adotou um nome feminino. Até aí, forçando um pouco a barra, a gente poderia compreender. Só que, pior do que isso, por orientação médica, essa criança estava sendo submetida a tratamento hormonal também, hormônio feminino, hormônios para impedir a puberdade dele. Ou seja, algo assim, inexplicável. Como não há consenso entre os próprios profissionais de saúde, né? Ou seja, esse tratamento médico, entre aspas, que ele está sendo submetido, ele não é algo que todos os profissionais acham correto. Nesse sentido, existe, já que vocês acompanham mais essa temática, existe algum movimento, alguma coisa do ponto de vista legal do Conselho Tutelar, Ministério Público, para atuar nesse sentido, ou simplesmente a sociedade está parada e as coisas vêm acontecendo e os órgãos, né, estão realmente aparelhados? A esquerda ela fracassou em tudo, na economia, mas ela tem um trunfo muito grande na cultura, né? As universidades estão impregnadas disso, o judiciário é impressionante. Então, a pergunta é essa: existe algum movimento nesse sentido de órgãos oficiais? Nesse caso seria até um conselho tutelar para tentar tutelar esse problema? Olha, Paulo, eu acho que é um caminho, mas é difícil, né? Tem um médico que está fundamentando, os pais estão... A gente defende
a liberdade da pessoa de escolher o seu próprio caminho, de tomar suas decisões, a gente vai tomando decisões por ela aí, irreversíveis. E tem casos também, né, de crianças nessa situação, né, que nasce com um corpo de homem, mas tem, sei lá, se sente mulher ali, tem os órgãos reprodutores femininos, e que não quer fazer a cirurgia de mudança de sexo. Vive bem daquele jeito, é feliz daquele jeito. Então, para mim, é algo assim, surreal. É monstruoso, inclusive, uma covardia com essa criança, porque é uma decisão que tem que ser tomada com mais maturidade, mais para frente. É uma decisão da pessoa, do indivíduo, nesse aspecto de uma mudança de sexo, uma decisão tão radical e permanente. Então, na frente, essa criança, de repente, faz o quê? Vai tomar hormônio masculino? Vai tomar testosterona? Vai fazer implante de pênis? Como é que faz? Então, assim, o caminho que eu vejo é buscar o conselho tutelar e judiciário para tentar, de alguma forma, atrasar esse processo, que para mim é um negócio inexplicável. Inexplicável. Mas é aquilo, pega uma exceção da exceção da exceção e querem transformar isso, pegar desse caso e criar regras gerais para todo mundo. Então, o caminho que eu vejo é o Conselho Tutelar e o Ministério Público e Judiciário. Algum parente buscar um advogado e recorrer à justiça. Aí tem que analisar o caso específico aí. Então, é lógico que teremos exceções, mulheres que querem ser de exatas e homens que querem ser de humanas, isso é normal. Mas não podemos fazer disso uma regra. E outra coisa, como a gente pode ser tão igual e exercer a mesma função, ter os mesmos dons e talentos? E como a nossa sociedade vai evoluir assim, se todo mundo exercer a mesma função e ter as mesmas questões de ser igual biologicamente, fisicamente e mentalmente? Se assim a gente não conseguiria evoluir como sociedade. Tá isso, você tem razão. O estudo lá da Noruega mostra isso. Não tem que haver uma imposição da lei, uma imposição da sociedade. A pesquisa mostra que há uma tendência das mulheres a buscarem determinados de trabalho, dos homens a buscarem determinados de trabalho, e onde há liberdade de escolha, como na Noruega, isso se concretiza nas empresas de construção civil e nos hospitais de enfermarias. Então lá é o país considerado mais igualitário do mundo. Então não é uma imposição legal de movimentos. É como eu falei, esses movimentos, inclusive, essa questão da ideologia de gênero, ela vai contra toda a conquista que as mulheres tiveram ao longo do tempo. Porque se você nega que você é homem ou mulher, você não é nada, você não tem uma identidade, então você não tem direito de mulher ou de homem. Assim, algo que eles próprios não enxergam, que estão colaborando para colocar por água abaixo os direitos conquistados pelas mulheres. Tá? Então o que a gente tem que buscar aqui não é impor por lei um tipo de comportamento, é respeitar a vontade de cada um, a pessoa se sentir livre para fazer, para trabalhar onde quiser. Você falou, se a mulher quer trabalhar virando laje, ela se sente bem assim, é uma escolha dela. Entendeu? Não pode se sentir constrangida a fazer isso. Esse que é o fim que a gente tem que buscar, né? Bom, boa noite a todos. Meu nome é Olavo. Inclusive, eu estive com seu pai lá na Escola Naval, na formatura do ano passado. Uma pessoa excepcional, né? Deu para sentir a humildade dele. E assim, diariamente eu compro muita briga. Eu vivo discutindo política. Parece que eu vivo numa Matrix. Tem muita gente assim que me taxa de homofóbico, de fascista. Não tem argumento, né? Inclusive, até na escola que eu estudo, em um preparatório, no carro. Eu fui impressionado como Não? Eu fico impressionado como, até mesmo no ambiente militar, existem pessoas com essa ideologia, com essa linha de raciocínio. A esquerda está influenciando até o militarismo. Entendeu? E, bom, é só isso. Não. Entendi o que você quis dizer.
É difícil resistir a 16 anos, a 14 anos dentro do PT. Você pega diretorias de escolas de colégios militares, os caras botaram lá professores esquerdistas dentro dos colégios militares. Você pega livros, você pega alguns livros aí, como o próprio MEC que fornece, eles fazem as viagens lá. Como é que é a liberdade do PT? Como é que era a liberdade do PT? Tinha esse livro ainda. Eles davam a liberdade do diretor de colégio escolher entre 5 livros de história. Só que entre os 5 livros de história que ele escolhia, o próprio MEC já fazia um filtro e só aprovava os livros que tivessem aquela temática que fosse alinhada com a ideologia deles. Então, se o livro não tiver essa temática de ideologia de gênero, não está lá nas opções. Se o livro não tiver temática de que o Lula era herói nacional, o Zé Dirceu, o Zé Genuíno, esses caras estão tudo presos aí porque roubaram, porque são ladrões, quadrilheiros, mas nos livros de história do PT são tratados como heróis. Então eles impõem isso daí. Então percebam quanta coisa tem em jogo na eleição presidencial. Se todos nós concordamos que a solução para a gente buscar ser um país mais desenvolvido é pela educação, não adianta querer defender escola em tempo integral, você vai passar lá de manhã e de tarde no colégio aprendendo porcaria. Infelizmente, a gente percebe que o governo Temer, mais que ele tenha mudado um ponto aqui ou lá, mas os pilares continuam os mesmos, as mesmas pessoas continuam produzindo esse material didático. Parece que não se incomoda com isso. Agora acerta, por exemplo, grade comum curricular aí, nacional, grade nacional curricular comum. É algo que, se a gente partir do princípio que é um governo sério, em que você estabelece ali algumas diretrizes, algumas matérias, e os alunos escolhem grande parte daquilo que eles vão estudar, é algo que é bacana. Você está segurando ali a liberdade do aluno escolher o que ele vai estudar, qual carreira ele pode pretender seguir no ensino técnico, ou fazer uma faculdade. Mas quando esse projeto vem viciado com esses detalhes que a gente está conversando aqui, que não são detalhes, eu fico muito preocupado, porque você acaba verticalizando e facilitando a doutrinação em sala de aula. Então, assim, o caminho que a gente está buscando é esse, é buscar a justiça, vou denunciar o Ministério Público Federal. Graças a Deus já tem algumas decisões judiciais, inclusive condenando diretores a pagar indenização por constranger alunos em sala de aula, decisões recolhendo livros e materiais didáticos, esporadicamente, mas no final das contas tudo vai para onde? No Supremo. No Supremo, é o que a gente está vendo aí, enquanto o critério for inclusive indicação política para lá, vai ser difícil. Nós temos lá pessoas independentes, juristas, que decidam conforme a Constituição. Mas só que tem os caras lá que são militantes. Militantes. Então, a questão... E você vê, a própria esquerda, quando perde no campo democrático, quando não consegue ter maioria para mudar uma lei no Congresso Nacional, por exemplo, o que eles fazem? Acionam o Supremo. Porque a turma de meia dúzia que vai decidir, que são militantes, acabam tomando a decisão pelos representantes do povo. Foi assim, está sendo assim com a questão do aborto. A esquerda sabe que nunca vai passar no Congresso a legalização do aborto. Mas eles fazem o quê? Acionam o Supremo para que ele reconheça que até 3 meses de idade pode-se matar uma criança na barriga da mãe. Porque no entendimento doentio dessas pessoas, eles acham que um feto faz parte do corpo da mulher, pô. Quem é pai e mãe aqui sabe, pô. Em poucos dias você já consegue ouvir o coraçãozinho batendo. Já tem uma vida ali desde a concepção. E é o que diz a Constituição, os caras relativizam. Então, o buraco é mais embaixo, né? Deixa eu só passar ali. Depois passa ali para ele que ele pediu lá também. Depois eu passo para ele. Só reforçando acho que você falou aí, que existe uma coisa mais profunda, né, que determina um homem e uma mulher. Né? Hoje, as pessoas que estão fazendo as cirurgias para transformar, né, o homem que quer ser mulher, a mulher que quer ser homem, o índice de suicídio entre eles é muito grande. Por quê? Aí eu perguntei para uma outra pessoa que falava nessa mesma questão de ideologia de gênero. Não é porque como uma cirurgia bariátrica, você, psicológico,
Sim, mas é muito confuso, né? Como é que uma pessoa quer tanto ser um outro, né? Uma mulher quer ser um homem quer ser uma mulher, e ele depois que ele consegue isso, ele comete suicídio. Então, existem umas questões muito mais profundas que simplesmente isso. Outra coisa que eu queria falar, eu sou professora de escola pública. E aí você vê, os adolescentes, né? Que eu trabalho com o segundo segmento do fundamental, você vê, eles experimentam os meninos com as meninas, os meninas com meninas, e logo depois a gente fica sabendo, não, eles casaram, o menino casou com uma menina, então assim, imagine desde cedo você, né, fazendo essa lavagem, dizendo que ele pode ser o que ele quiser. Então com essa liberação, que tudo é normal, já se experimenta tudo, né? Que desde lá, na primeira infância, você começar a dizer que ele pode tudo, que ele pode definir isso, imagine como é que vai ser. Porque na adolescência eles ainda não sabem de nada. Eles experimentam. Porque tudo é modismo, a Globo mostra isso, que isso é muito legal, muito importante. Então, assim, eles vão experimentando. E não é isso que eles são. Eles ainda não sabem, né? Eles estão experimentando alguma coisa que é novo. Então, assim, é confuso, é muito além do que, né, isso que eles estão querendo aí realmente. Mas você está num campo de batalha ali importante, né? Eu vim para falar para a senhora isso, que o engraçado é que são as mesmas pessoas que são contra a redução da maioridade penal, normalmente, alegando exatamente, né, que eles não sabem o que estão fazendo, né, que eles não têm que ser criminalizados, mas querem dar uma autonomia para a criança tomar uma decisão radical na sua vida, vai impactar quanto for viva, que são decisões que têm que ser tomadas com muita maturidade, com muita tranquilidade. A gente, quando é adolescente, acha que sabe, né? Mas aí é para isso que um dos pilares da nossa sociedade, né, que tem dado certo hoje é isso, a força da família e a importância de um pai e de uma mãe na formação do caráter dessa criança, desse adolescente, que são as suas referências. É normal, o pai ou o filho se espelha no pai, se espelha na mãe para tomar as decisões, para escolher se alguém na vida, para ver qual rumo vai dar na sua vida. E eu percebi muito, né, até eu conversava com o Rodrigo aqui, o Rodrigo Amorim foi meu candidato a vice-prefeito aqui no Rio de Janeiro, também é da maçonaria, estamos aí juntos até hoje mantendo a unidade política aí, que em 2018 não vai ser uma disputa fácil, tipo de muita gente, muita qualidade. O Rodrigo Amorim é um cara nota 10 também nesse projeto. Mas o que eu estava falando é que se não tiver esse fortalecimento da família, a tendência é ir degringolando, porque é uma geração completamente sem limite. Né? E a senhora que está num colégio público, como eu falei, está acontecendo em colégio particular, pode até confirmar o que eu estou falando. Alguns professores são até ameaçados de porrada por defender uma ideologia ou se recusar a usar um determinado livro para ensinar algumas coisas para as crianças. Isso quando o professor não apanha do próprio aluno. E hoje eu vejo que a maior dificuldade do professor é a insegurança. Porque tem essa geração sem limite, como a senhora falou, de que pode tudo, vale tudo, é o que eu quero. A tendência é se tornar cada vez mais inconsequentes, irresponsáveis, não vão buscar pelo estudo uma ascensão na sua vida, respeitam os outros. Então, e normalmente esse problema começa dentro de casa. E como eu estava falando nessa campanha, eu percebi isso, conversando com muitas pessoas, tem muitos pais que olham para a escola completamente despreocupados com a qualidade que a pessoa do filho dele está gerando. É um depósito de gente. Olha, eu vou depositar o meu filho lá para ir trabalhar, quando eu voltar eu quero pegar ele e ele vai chegar em casa, vai comer e dormir. E há uma mensagem errada, também que é passada pelos sucessivos governos de esquerda, como se fosse papel do professor educar a criança. O papel de educar é dos pais. O professor tem que ensinar, tem que instruir. Óbvio que até na nossa plataforma de campanha a gente botava lá resgatar a educação moral e cívica, a OSPB.
Eu ainda peguei essa época de entrar em toda segunda-feira lá, de entrar, formar, botar a mão no peito, cantar hino nacional, noções de civismo. Isso tudo que foi se perdendo, sempre com a acusação de que era era resquício da ditadura, mas que ajudava exatamente a formar esse senso crítico com liberdade do aluno. Então, depois eu chegava no colégio lá na quinta série, na minha vez eu tinha que escolher uma reportagem lá na frente da sala, explicar o que era aquela reportagem e dar o meu ponto de vista. Eu não era punido pelo professor se o meu ponto de vista fosse diferente do dele, mas me ajudava a ter o senso crítico, porque chegava depois outro aluno falava da minha matéria com um olhar diferente. Mas aí cada um tinha liberdade de formar os seus juízos de valor, incentivava a leitura, incentivava a estar sempre atualizado com os fatos políticos do país, da minha cidade. Isso foi se perdendo. Foi se perdendo. Movimentos aí culturais, né? Como a esquerda se apropriou desses pilares importantes da formação de uma sociedade mais próspera, é o tempo inteiro eles querendo impor a vontade deles e dividir na sociedade. Eles tomavam conhecimento. Essa campanha foi muito importante para mim. Eu amadureci uns 30 anos nessa campanha e aprendi tanta coisa. Por exemplo, hoje em sala de aula, o aluno na aula de matemática está proibido de usar tabuada. Eu falei, como é que aprende quanto é que é 2 vezes 2, 2 vezes 4? Não, tem que ser os métodos naturais, porque se você impor. Mais uma vez, tem que buscar aqui melhorar a qualidade. Não adianta ter ensino integral. Primeiro que não tem mais município, estado, tudo quebrado, não tem dinheiro para nada. Isso é muito caro de fazer. E para ficar lá, sendo doutrinado, sofrendo lavagem cerebral, aprendendo aí com Marx e Engels, né, que o importante é destruir a família, que é a forma da mulher se libertar da opressão masculina. Onde vai levar? O que isso vai somar para a nossa sociedade? O aluno tem que sentar lá e saber fazer conta, de subtrair, de somar, aprender a ler um texto e interpretar. Quando a gente pega esse exame PISA, que é o exame internacional hoje, que é referência, de 75 países, o Brasil é a posição 69. Aluno de 2º grau completo que não sabe fazer regra de 3. Uma das questões lá era algo do tipo assim, olha, $1 vale R$3. $10 vale quanto? Não sabe responder. Aluno já concluiu o 2º grau. Uma outra questão de português, você tinha que ler 2 parágrafos, parar e explicar o que você entendeu no primeiro parágrafo. Mais 70% não sabia. Analfabeto funcional. A gente está nesse baixo nível, numa descendente, há algum tempo já. E tem que começar desde lá da formação do professor. São alguns tabus, né, que tem muito político que prefere não meter a mão nessa cumbuca, nesse vespeiro, por medo de perder voto, mas então o Jair fala muito. É um político que trabalha, preocupado com se isso vai dar mais voto ou menos voto, ele está fadado à extinção. Porque cada vez mais, graças a Deus, o eleitor enxerga, percebe quando está sendo enganado. Você pega alguns candidatos aí, o cara vamos supor, maioridade penal, o cara é contra a redução da maioridade penal. Mas essa é uma pesquisa de opinião, 90% da população é a favor da redução, aí ele muda de opinião. Eu vejo uma ciumeira de muitos colegas meus do ramo da política, não entendendo por que é que o Bolsonaro vai crescendo a cada dia. Eu falo, olha só, não tem mistério não. Você só defende o que você acredita e não muda a sua opinião por causa de uma secretaria que você vai ganhar, por causa de um cargo no Detran que você vai ter, por causa da indicação que você vai fazer para o ministério. É disso que o povo está cansado. Então, não tem por que inventar na política. A gente não faz mais do que obrigação. Não faz mais do que obrigação. Mas algumas pessoas entendem ainda que essa velha forma de fazer política tem alguma chance de ele permanecer no poder. Aí está com cada um dos eleitores a decisão, né? Boa noite a todos. Deputado, eu gostaria de fazer uma pergunta. Antes de eu fazer um pequeno preâmbulo, o deputado sabe que defender essa posição conservadora, às vezes é uma luta inglória. Então, nós temos um setor da mídia, entenda-se Rede Globo, que faz uma promoção, uma militância
em favor. A pergunta é o seguinte: como parlamentar, o senhor com certeza tem uma visão privilegiada do poder, porque é um membro do poder, né, do poder legislativo. Aqui o deputado atribui essa campanha maciça que tem sido feita nos últimos 10 anos, porque a Rede Globo ela aumentou o tom e vem aumentando a quantidade de abordagem desse tema nas suas programações. Então aqui o deputado atribui essa luta que a Rede Globo vem empunhando nos últimos 10 anos. Olha, do meu ponto de vista, faz muito mais tempo já que eles fazem essa militância. Quando o Roberto Marinho era vivo, eles tinham ainda alguma coerência, algum respeito com a programação da Globo para com os seus telespectadores. Eu, sinceramente, mas eu acredito que os diretores executivos da Globo, eles têm a convicção de que estão fazendo algo de importante, de fundamental para o melhor da sociedade. Só pode ser isso. Ou então é grana internacional, projeto globalista. Porque não tem explicação. Você percebe até, olha, qual é a percepção que grande parte da sociedade tem de quem trabalha na Globo? Não é a minha, não, que a sociedade tem. É comum você falar lá, só tem viado e maconheiro. É comum, não sou eu que estou falando. Então, assim, o próprio ambiente, né, que a gente vê as pessoas falarem que eles vivem, acaba obrigando eles a estar o tempo inteiro batendo nessas teclas. Como eu falei, parece que o maior problema do mundo é o órgão genital nosso. Aí começa a novela botando duas senhoras para se beijar na boca. Uma vez é a favor da redução. Você é contra, a favor com a própria pena de morte, desarmamento, uma série de questões de ideologia de gênero. Se fizer essa consulta, cotas raciais, cotas não sei o que lá. A sociedade, ela muitas vezes não se manifesta, mas é conservadora. E a gente percebe que a própria Globo, muitas vezes, ela recua um pouco, ela percebe que está muito além, ela faz pesquisa antes de botar uma cena mais impactante dessa no ar. E ela está disposta a marcar o preço. O preço que eles estão pagando é aquela da audiência. Você falou de 10 anos. Há 10 anos a audiência no Jornal Nacional era de 70%. Hoje, quando bate 15%, os caras soltam fogos. Mas por que isso? Porque eles estão perdendo o monopólio da informação. Isso é fundamental para a nossa democracia, principalmente com o advento da internet. Então, essa questão da fake news, por exemplo, eles vão cair em descrédito. Isso me surpreende, né? Porque o meu curtíssimo olhar empreendedor sugeriria que eles se eles pensassem comercialmente, eles não faziam isso, cara. Então você vê, porque eles estão perdendo audiência. Qual é a novela que concorreu com a da Globo aí que bombou? Foi aquela da Record, os 10 Mandamentos. Como é que você fala que a sociedade brasileira não é conservadora? Então eles querem impor uma mudança e vai contra isso que a gente está colocando aqui, da liberdade do indivíduo de fazer aquilo que ele tem vontade. Então a internet veio para dar mais alternativas, veio para ajudar a desqualificar essas reportagens falsas. As pessoas conseguem com muito mais facilidade hoje na internet perceber quando há uma tentativa de indução, por mais subliminar que seja, para uma determinada bandeira, uma preferência, né, que esse pessoal da parte da Globo, né, defende, porque isso é comum também, sabia? Ainda mais agora, ultimamente está sendo mais comum ainda. Essa quantidade de artistas, de atletas e de pessoas que trabalham, inclusive na Globo, que nos apoiam, é um negócio surreal, cara. Assim, toda semana tem um cara que trabalha na Globo e fala: ô Flávio, irmão, estou com vocês, porra, concordo com vocês, defendem, só que eu não posso falar, sabe como é que é, né? Como é que é ter uma empresa que diz que defende a democracia, que respeita as opiniões diversas, persegue dentro dos seus próprios quadros de empregados aqueles que pensam diferente dele? Então, assim, é um circo tão fácil de você enxergar que está ali armado, que eles vão perder a credibilidade. Mais que tenha qualidade, alguns programas, a imagem, o som, a transmissão, não sei o que lá, o conteúdo está muito ruim. Aí a população tem as alternativas agora aí, então
A nossa esperança também é essa. Essa perda do monopólio da informação ajuda a fortalecer a nossa democracia e a diminuir essa influência de lavagem cerebral que os caras tentam o tempo inteiro fazer, direto e indiretamente, seja em novela, em programas matinais, vão perdendo força. E mais, as pessoas vão tomando nojo disso. E além disso, os artistas que publicamente se manifestam, por exemplo, Politicamente correto. a favor da esquerda politicamente correta, eles próprios vão perdendo os fãs, cara. Quem nunca aqui se pegou, porra, quando começa a tocar na rádio um Caetano Veloso, tu muda a rádio. Aí eu mudo. Que você não aguenta ouvir o cara, por mais que algumas letras sejam boas e tal, você não aguenta porque a pessoa é nojenta, cara. A militância cega é nojenta. O cara não tá nem aí se o Lula, se a Dilma roubaram, estupraram o país, cara. Se é o cara que ele tem a simpatia, ele vai defender que se exploda. Chico Buarque, uma série de coisas, falar vários aqui. Chico Santa Cruz. Sim, eles arcam com o ônus e com o bônus da posição deles, né? Tipo, o rapaz da chefe pensar também. Obrigado. Eu vou fazer uma pergunta mais de cunho legislativo, porque a minha área é de direito. Mas eu percebi que a dinâmica indiana foi chamando-se tanto para a questão partidária, que eu fiquei comovido a fazer uma indagação nesse ponto. Fica à vontade. Como parlamentar palestrante, não acha que essa discussão ela deve seguir mais um modelo político, filosófico e partidário? Porque a gente vai aponta, como eu percebi a ênfase nesse sentido, aponta o PT, não sou militante, não tenho partido, assim, não tenho tipo de futebol nem religião, graças a Deus, mas eu como percebi essa queda para esse tipo de crítica, me incomodou um pouco. Porque não seria mais uma discussão político-filosófica para poder atingir um interesse social? Porque a gente entende que, por exemplo, as minorias hoje, diferente do passado, se estudar historicamente minoria, elas eram cada vez mais afastadas para a marca da sociedade. Mas com o advento do liberalismo, democracia, um novo panorama político-social, as minorias estavam dando muita força. E hoje a gente está vendo isso. As minorias estão empurrando a sociedade para poder entendê-la, para poder recepcioná-la. Então, eu acho que essa discussão, eu acho que ela não cabe muito com uma questão de cunho político partidário, mas de político filosófico. Porque se for o PT, ou se for a direita ou a esquerda, se é neoliberalismo, se é liberalismo, se é capitalismo, se é comunismo, eu acho que nesse momento não interessa. Eu acho que o momento é você unir forças para entender essa minoria, para poder colocar a minoria no seu lugar, porque o respeito um ao outro é importante. Nós, como seres sociais, nós temos 99% de relação com o próximo. 1% é pessoal, introspectivo. 99% é com a sociedade. Então a gente tem que olhar o outro. Então acho que não é a questão partidária que faz isso. É uma questão de discussão política, filosófica, social, para trazer à baila um denominador comum e chegarmos aonde? Vamos lá, mas se você concorda que tem uma guerra ideológica que a gente vive. A guerra ideológica. Nas questões de valores, na forma, inclusive, no meio, para você fazer com que as minorias sejam respeitadas, que a gente discorda. Isso, meu amigo, desculpa, mas é feito por pessoas. Por pessoas com mandato. Por pessoas com mandato. Quando eu falo do PT, da esquerda, PSOL, PCdoB, esquerda, é porque esses caras passaram aí 14 anos só de PT, com a tinta na caneta, porque são políticos fazendo o que estão fazendo contra a vontade da maioria da sociedade várias vezes, impondo as agendas da forma como eles querem, comprando mídia, comprando voto. Então não tem como a gente discutir essas questões sem falar de partido, cara, sem falar de política desse aspecto. Enfatizar a questão partidária seria interessante, não a questão política filosófica. Mas olha só, quem é que defende a filosofia política? Quem defende que uma determinada política social seja implementada? Não é o político? Não é o cara que é o prefeito, o governador, o presidente? Então a gente está falando de disputa de poder também, entendeu? Por isso eu falo, quando enfatizo essa questão partidária, é porque para a gente implementar o que a gente está defendendo, o que eu estou defendendo, eu tenho que disputar um cargo eletivo. Eu tenho que estar com alguma força
para poder aprovar um projeto, para poder mudar alguma política. Senão eu vou estar sempre na situação de oposição, fazendo protesto. A questão é a ênfase nesse sentido, a ênfase. Eu acho que a gente acaba se perdendo na ênfase. A ênfase é uma discussão político-filosófica. É uma discussão política filosófica, mas não tem como não passar pela questão política partidária. Tem que estar no governo. Porque a Constituição foi feita sobre como é que eu vou entender? Como é que eu vou trabalhar contra a ideologia de gênero se eu não tiver mandato? Se a gente está discutindo essa discussão agora filosófica, é porque pessoas com mandato, porque políticos estão tomando decisões, estão impactando nas nossas vidas, e se a gente respeita a democracia, a gente tem que disputar esse poder pelo voto. Não tem como não falar disso. E aí, as pessoas... Nós percebemos que a Lava Jato tem um paiol de pessoas envolvidas em todos os partidos possíveis, não só o PT. A gente mais uma vez vai falar de política partidária. Se fosse colocado com esse cunho que o presidente está numa zona cinzenta, a Constituição, por exemplo, foi elegida sob o mando da direita, não foi sob o mando da esquerda. Pelo contrário, né? Pelo amor de Deus, não fala isso. A Constituição foi toda feita para contra a direita. No momento de que o país estava saindo do regime militar, que a Constituição tinha todos os dispositivos militares, nunca mais participaram de nada. Totalmente esquerda. Pô, não é a Constituição cidadã, cheia de direitos, né, e poucos deveres. Militar, depois da Constituição de 88, o militar não pode nem ser advogado, não pode nem advogar um divórcio. Isso é incompatível. Vários dispositivos estão lá para impedir que os militares participem de qualquer discussão política no país. E não só não pode ter filiação partidária, não pode se fazer greve, não pode ter sindicato. E pior que isso, você vê que ao longo do tempo, Fernando Henrique acabou com o Ministério do Exército, a Marinha Aeronáutica, criou o Ministério da Defesa e deu na mão com um terrorista. Irmão, se eu falar que a Constituição foi feita por pessoas de direito, foi pelo contrário. Muito pelo contrário. Olha só com a carga tributária. Olha como o empreendedor tem dificuldade, né, de sobreviver nesse país desde 88, carga tributária elevada, alta burocracia, Estado máximo. É tudo contra a direita. Deputado, você enfatizou em relação a Tamigrete. Eu me recordo, naquela época, quando eu era mulher, era até símbolo sexual e tudo mais, me veio aqui na minha memória um estudo científico explicando o comportamento homossexual, no caso do homem. Depois, não sei se é dos 40 ou dos 50, a idade não me recordo, a explicação do cientista dela era sobre, nessa faixa etária do homem, ele ter um número elevado de hormônio estrogênio e baixo de testosterona. Aí dizer que esse grupo seria mais propício ao comportamento homossexual. Aí voltando a Tami, uma mulher que 20 e poucos anos, 25, não me recordo. Aí tinha aquele também que já faleceu, aquele Jorge Lafon, que era o cara atlético, mas com comportamento homossexual. Existe já um estudo moderno explicando esse comportamento, ou isso é já uma questão filosófica, é pessoal mesmo, ou você tem alguma outra resposta subjetiva para oferecer a gente sobre esse comportamento que não é normal, isso já é fato, não é normal, ainda mais sendo bem antes dessa idade que os cientistas dizem que seria normal ter um comportamento homossexual. Até esse estudo que eu citei aqui na minha fala, eu vou concluir para o pessoal, para ficando tarde do pessoal aí. A conclusão que ele chega é a seguinte: você não pode desconsiderar a questão biológica para falar do sexo da pessoa, como a esquerda, mais uma vez, tenta passar que o sexo é uma construção social. Então, assim, óbvio que não tem uma comprovação. Olha, quem é homossexual nasceu. Olha, quem é homossexual é por causa foi influenciado pelo ambiente que ele vivia. Eu, na minha opinião subjetiva, tem as duas coisas. Tem pessoas que nascem e tem pessoas que o meio transforma.
E aí, mesmo, tem demais ver isso. Bissexuais, polissexuais. Assim, se você não tem como cientificamente você cravar, olha, nasce assim. Olha, foi uma influência, né, do meio que ele viveu, o colégio que ele estudou. Acho que tem as duas coisas. Tanto tem a influência do meio, isso é um fato, tem a influência do meio, é que Marx e Engels estavam explicando, tentando quebrar essa posição de que o sexo é uma questão biológica, sustentando que não é, para você poder influenciar e mudar a cabeça da pessoa. A professora aqui falou, pessoas que fazem a mudança de sexo, aí, pô, de repente não se sentem realizadas, ficam perdidas, como é que é suicídio? Como é que você vai falar que não é uma questão comportamental? É uma questão comportamental, com certeza. A nossa dúvida é se tem uma carga também genética ou não. Isso aí é a ciência que vai ter que provar, mas esse estudo mostra que há tendências biológicas que levam os homens Primeiro me apresentar, meu nome é Flávio, charado do nosso deputado, e eu sou o presidente da loja Luz de Cosmos, estou no final do meu mandato, de 2 anos, e a loja Luz de Cosmos, ela tem tentado cumprir o seu papel, que a maçonaria ela tem na sociedade, que é de primeiro transformar os maçons e tentar de alguma maneira transformar a sociedade em que nós estamos inseridos. E esse ciclo de palestras que nós iniciamos há 2 anos atrás, né, tem esse objetivo primordial. E o senhor tem a certeza que a palestra de hoje, ela realmente sintetizou tudo aquilo que a loja ainda idealizou há 2 anos atrás. Então, em nome da loja Luz do Cosmos, nós gostaríamos de agradecer, primeiro pela disponibilidade da presença. Eu sei que a agenda ela é cheia, mas a gente percebe a disponibilidade e a boa intenção de estar aqui, de ver que não é nada forçado. Então, nós agradecemos, a loja agradece, os maçons agradecem, e tenho certeza que todos que estão aqui saem com um pouco mais de informação, de esclarecimento a respeito desse assunto. E realmente, senhores, a nossa sociedade, os nossos valores estão ruindo. Nós temos que ser guardiões de valores. Não é à toa que a minha polícia militar ontem apreendeu 32 fuzis e prendeu mais de 30 pessoas de uma só vez em uma só comunidade do Rio de Janeiro. Eu falo isso muito bem. Nós temos que pensar o que está de errado na nossa sociedade. 32 fuzis de uma vez só. O Rio de Janeiro está pior do que a Síria, do que Alepo. Nós observamos que a maioria das pessoas, como um rapaz estava sentado aqui, falou que parecia que estava na Matrix, as pessoas vivem no fantástico mundo de Bob, como se nada estivesse acontecendo. E também, para finalizar, eu gostaria de agradecer a presença do nosso policial ali que está fazendo a nossa segurança, agradecer o coronel Marcos Neto, comandante do batalhão de Campo Grande, que eu fiz um pedido, ele prontamente colocou uma guarnição ali fora ali para tomar conta da gente, para nos dar um pouquinho mais de tranquilidade aqui. E, deputado, para materializar o nosso agradecimento, é simples, mas é de coração. Gostaria de passar as mãos do senhor esse pequeno diploma, tá? Em agradecimento da sua presença. Muito obrigado. Obrigado aí, falando para todo mundo, espero ter ajudado a formar alguns valores de vocês, e não vamos dar mole não. Essa é uma guerra sim ideológica, é uma disputa de poder, e quem não participa está fadado a virar escravo disso. Pior do que roubar o nosso dinheiro é roubar a nossa liberdade. É isso que a gente não pode admitir, a gente tem que lutar até o fim para que não aconteça, tá bom? Tamo junto.